Meus irmãos, meus amigos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos retornando aí depois de um período de férias e voltando a gravar, voltando a trazer alguns registros para nós desse livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Nós paramos na segunda parte desse livro, tá? No artifício de número 3. Hoje nós vamos dar continuidade ao dispositivo, ao artifício número 4, que nos diz o seguinte: Satanás faz falsas inferências acerca daquelas coisas que são abençoadas e gloriosas, as quais Cristo realizou. E aí esse dispositivo ele nos diz o seguinte: uma vez que Jesus Cristo fez tudo por nós, portanto não há nada a fazermos senão gozar ou nos regozijarmos. Ele nos justificou perfeitamente, ele cumpriu a lei, ele satisfez evidentemente a justiça divina, ele acalmou a ira do Pai, ele foi para o céu, depois evidentemente de ressuscitar dentre os mortos, ele foi assunto aos céus para prepará-lo um lugar para nós, e nesse meio tempo ele intercede por nós. E essas são verdades extremamente gloriosas, né, e basilares do cristianismo. O Senhor é aquele que está de fato ainda trabalhando, intercedendo por nós. Mas veja quantos membros professos, quantos supostamente crentes Satanás tirou nestes dias daqueles chamados serviços ou obrigações religiosas, fazendo tristes inferências, coisas extremamente selvagens, estranhas, deturpando a palavra de Deus acerca das coisas excelentes que o Senhor Jesus Cristo fez pelos seus amados. Satanás, nós sabemos, ele é o mestre do engano, e ele vem enganando os seres humanos, a raça humana, desde o princípio da criação da humanidade. Foi assim, por exemplo, com os nossos primeiros pais, com Eva e com Adão. Diante dessas falsas inferências, então, que Satanás faz, dizendo-nos, então, e mostrando-nos tudo que Cristo fez por nós, e inclusive dizendo, olha, que agora nós apenas nos alegramos, nós não precisamos, então, nos vermos obrigados a servir a Cristo, ao Senhor de alguma forma, a orar, a ler a Bíblia, a ouvir sermões. Diante dessas falsas inferências de Satanás, Thomas Brooks nos apresenta, então, 4 soluções, 4 remédios contra essas artimanhas, contra esses artifícios de Satanás. O primeiro remédio, irmãos, contra esse ardil de Satanás é o seguinte: é meditarmos profunda e longamente nas Escrituras, que mostram os deveres e serviços que Cristo requer daqueles que são cristãos, tanto quanto declaram as coisas preciosas e gloriosas que Cristo fez por você que é crente. Tertuliano tem a seguinte expressão acerca das Escrituras: eu adoro a plenitude das Escrituras. Gregório também chama a Escritura de o coração e a alma de Deus. Então, ele mesmo questiona: quem então não se lançaria sobre a santa palavra de Deus, sobre as Escrituras? Então vejam que nessa primeira solução, nesse primeiro remédio que nos é apresentado por Thomas Brooks, é uma coisa triste e perigosa termos porventura 2 olhos para contemplarmos a nossa dignidade agora, por causa de Cristo, para contemplarmos os privilégios que nós recebemos através da obra de Cristo, mas não termos, por exemplo, olhos para olharmos para os nossos deveres e serviços que como cristãos nós devemos prestar. Então Brooks diz que nós deveríamos ter um olho para vislumbrar, para olhar de fato essas coisas excelentes que Cristo fez por nós, não é? Para elevar o nosso coração a amarmos Cristo muito mais, com mais puro amor, para nos alegrarmos em Cristo, não é? Com a mais forte alegria possível, para exaltarmos Cristo acima de tudo, uma vez que Ele fez tudo para nós. Mas nós também deveríamos ter um olho para olharmos as coisas que dizem respeito acerca dos serviços e deveres que as Escrituras exigem daqueles por quem Cristo fez todas estas coisas benditas. E já que nós estamos falando das Escrituras, elas mesmas afirmam. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, está registrado ali nos versos 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ainda falando sobre 1 Coríntios, né, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, diz lá, está registrado: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas ainda, repousando sobre as Escrituras, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. O mesmo apóstolo que nos diz, alegrai-vos sempre, que nos insta a orar sem cessar, que aos Filipenses escreve, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Ou como já nos diria o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é do costume de alguns, mas antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então percebam, irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, daquilo que Thomas também nos fala aqui, para não sermos atraídos por essa artimanha de Satanás, por esses erros, pelas mentiras do diabo, nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós devemos fazer da Escritura a nossa principal companheira, porque ela será o meio de nos manter sempre próximos a Jesus Cristo e ao seu serviço nesses tempos em que muitos voltam as costas ao Senhor Jesus Cristo, porque eles estão interessados apenas nas coisas gloriosas que foram realizadas por Cristo, mas não querem servir o Senhor Jesus. Veja, por exemplo, o caso dos judeus, que foram muito bons em virar as folhas das Escrituras, mas eles não pesaram o que ali estava escrito. O exemplo disso é o que o apóstolo João escreve em seu 5º capítulo do seu Evangelho, dos versos 38 a 40, quando ele diz: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Portanto, irmãos, que não sejamos atraídos pela mentira do diabo, mas que possamos profundamente meditar na palavra de Deus, não acerca das coisas que Cristo fez, mas também sobre os deveres aos quais nós somos instados na santa palavra de Deus. O remédio número 2, que nos é trazido então por Thomas Brooks, o segundo remédio, não é, contra esse artifício de Satanás, é considerar que as coisas grandes e gloriosas que Cristo fez e que Ele continua fazendo por nós, deveriam ser, por si só, coisas que não nos afastam dos serviços religiosos e da vida piedosa, mas, na verdade, os maiores motivos e incentivos para o desempenho daqueles que possam ser, como as Escrituras evidenciam abundantemente, os nossos deveres cristãos. Então, deixa eu apenas exemplificar aqui, mais uma vez, apelando às Escrituras. Thomas Brooks faz isso, né, com alguns. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso de número 9, ele diz assim: vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, Cristo nos libertou de todos os nossos inimigos, da maldição da lei, do poder condenatório predominante do pecado que predominava em nós, que nos escravizava. Ele nos libertou da ira de Deus, não é? Ele nos tirou debaixo dessa ira de Deus, do aguilhão da morte, dos tormentos do inferno. Mas perceba qual é o fim e o desígnio de Cristo em fazer essas coisas maravilhosas para com o seu povo. Veja, não é que devemos abandonar as funções de justiça e santidade, mas é para que os nossos corações estejam mais livres e empenhados em todos os deveres sagrados e os serviços celestiais que nos são apresentados. Thomas Brooks diz o seguinte, irmãos, prestem atenção: tenho certeza disso,
que toda a felicidade do homem aqui é sua santidade. E a sua santidade, doravante, será a sua felicidade. Cristo, portanto, ele quebrou o jugo do diabo dos nossos pescoços, irmãos, para que o seu Pai pudesse ter um melhor serviço prestado, não é? Através dos nossos corações. Então vejam que esses argumentos, eles possam ser trabalhados em nós, trabalhados em você para um desempenho vivo e constante de todos os serviços e obrigações e deveres, como aqueles que são reiterados, não é? E retirados, não é? Da consideração daquelas grandes e gloriosas coisas que Cristo fez por você. Agora, se tais argumentos registrados na Escritura não convencerem você, meus amados irmãos, nem mesmo a ameaça do inferno poderá fazê-lo. Então veja, não fale de uma vida piedosa. Deixe a sua vida falar. Perceba que as suas ações aqui, elas não são passageiras. Embora muitas vezes nós possamos pensar assim. E por um aspecto até elas são. Mas toda obra é um grão de semente para a vida eterna. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, irmãos. Thomas segue então e nos mostra a solução número 3, o remédio número 3. O terceiro remédio contra esse artifício de Satanás é considerarmos ainda seriamente que aquelas preciosas almas pelas quais Cristo fez e sofreu tanto, devem ser um exemplo para nós em nosso tempo, não é? Um exemplo ativo e de ânimo para todos os nossos deveres religiosos. Jesus é aquele, meus amados, que na cruz fez e sofreu, tanto por Davi quanto por você. Mas, no entanto, nós olhamos para a Escritura e nos perguntamos, quem mais ora e louva a Deus do que Davi? Por exemplo, no Salmo 119, lá no verso 164, ele diz, 7 vezes por dia eu vou elogiar o Senhor, eu vou glorificar o Senhor. Aí nos perguntamos mais uma vez, à luz da Escritura, quem mais estuda e medita na palavra do que Davi? Ainda nesse mesmo Salmo 119, ele diz, a tua lei é a minha meditação o dia todo. Então perceba que a mesma verdade que nós vemos aqui, que constatamos em Davi, nós podemos também evidenciar em Jacó, em Moisés, em Jó, em Daniel e no restante de todos os santos profetas e apóstolos, por quem Cristo tanto fez, como também por você. Então, como em todos aqueles abundaram as obras de justiça e santidade, também devem ser abundantes em nós, irmãos, com uma única finalidade, o louvor da glória de Deus. Agora, logicamente, Satanás, ele tem vantagem sobre as almas que fazem alguns argumentos. Por exemplo, um deles, olha, Cristo tem feito tais e tais coisas gloriosas por nós. Portanto, nós agora não precisamos nos preocupar de fazer tais e tais serviços religiosos que os homens, não é? Que os mestres, que os pastores, que aqueles que ensinam a palavra de Deus, dizem que a palavra exige de nós. Quando nós olhamos para essa afirmação, para esse argumento, à luz da Escritura, nós vamos perceber que essa lógica não é uma lógica do céu, ela é uma lógica do inferno. Porque se os santos profetas ou os santos apóstolos, meus amados, estivessem vivos para ouvir essa lógica sair da boca daqueles que professam estarem interessados nas coisas gloriosas que Jesus Cristo fez pelos seus eleitos, os apóstolos e os profetas ficariam envergonhados de ouvir e de ver tais procedimentos. Mas, diferentemente disso, nós temos que pensar, por exemplo, como Lutero, que dizia o seguinte, que o lema dos santos em todas as épocas é laboremos, ou seja, vamos trabalhar, vamos fazer. Deus ama aquele que faz, não o questionador, não o contestador. Embora algumas coisas nós possamos de fato questionar, conquanto a questão do erro, conquanto a questões doutrinárias, nós precisamos contestar, apologeticamente nós precisamos defender evidentemente a fé, a Escritura Sagrada, manter a Escritura, não é, em seu alto padrão, mas não é a isso que Brooks aqui se refere.
Meus amados, aquele que fala do céu, mas não faz a vontade de Deus, é como aquele que contempla a lua, mas acaba caindo numa cova. Pense nisso. O remédio número 4, o quarto remédio contra esse artifício de Satanás é considerar seriamente o seguinte, irmãos, que aqueles que não andam nos caminhos da justiça e da santidade, que não esperam em Deus nos vários deveres e serviços que são ordenados por Ele, essas pessoas jamais podem ter a evidência para suas próprias almas de sua justiça diante de Deus, da sua comunhão com Deus, das bem-aventuranças de Deus na sua vida, da felicidade daqui por diante, nos novos céus e na nova terra, como aquelas almas que amam e se deleitam, não é? Se satisfazem nos caminhos do Senhor, que são sempre melhores quando elas estão sempre mais envolvidas nas obras e no serviço do Senhor. Então, existe uma grande diferença entre declarar e merecer. Quer ver um exemplo disso na Escritura? As filhas de Davi eram conhecidas por suas vestimentas de diversas cores. Os filhos de Deus, como é que eles são conhecidos, irmãos? É por sua vida piedosa e por sua santificação. O emblema do cristão deve ser uma casa caminhando em direção ao céu. Veja que palavras de orgulho certamente não tornam um homem nem santo e nem justo, palavras bonitas, mas uma vida virtuosa, um andar circunspecto o torna certamente um querido por Deus. Meus irmãos, lembremos aquilo que a Escritura nos ensina: uma árvore que não frutifica, ela serve apenas para ser lançada ao fogo. O cristianismo não é essencialmente uma conversa, ele é um andar com Deus, um Deus que não se deixa enganar por palavras. Se ele não vê fruto, ele pegará o seu machado e então a alma será cortada para sempre. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, ele diz as seguintes palavras: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ainda no verso 10 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Um capítulo antes, no capítulo 2, versos 3 e 6 dessa primeira carta de João, ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se nós guardamos os seus mandamentos. E ele diz: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. No capítulo 1, versos 6 e 7, ainda desta primeira carta de João, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para corroborar ainda, fortalecer ainda esse argumento de Brooks, ele evoca o Tiago, capítulo 2, verso 14 a 20, Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um homem, um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: olha, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, se a fé não tiver obras, por si só ela está morta, ela é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, percebam, irmãos, estar ativamente envolvido na obra de Deus é a melhor maneira de preservarmos a nossa alma de ser enganada e iludida por Satanás, por seus delírios, por repentinos lampejos de alegria e conforto.
Meus amados irmãos, obras sagradas são mais consistente e constante penhor do precioso Espírito que nos foi otorgado, gerando e mantendo na alma uma alegria mais sólida, mais profunda, mais pura, mais clara e mais duradoura. Então veja, para que você tenha em si mesmo uma evidência constante e abençoada de sua comunhão com o Pai e com o Filho, da verdade, da graça e da felicidade futura, certifique-se que você esteja apegado ao sagrado serviço de Deus e que você não dê as costas aos deveres que estão certamente sendo ensinados a você na Santa Palavra de Deus. O último remédio contra essa artimanha de Satanás, que tenta nos dizer que Cristo fez tudo e aí nós simplesmente cruzamos os braços e não fazemos absolutamente mais nada. O quinto remédio contra esse artifício de Satanás é solenemente considerarmos que existem outros fins gloriosos para o desempenho dos deveres religiosos, além daquilo que Cristo fez. Na verdade, tudo redunda em glória para Deus, não é? Essa nossa gratidão a Cristo por aquilo que Ele fez, pela nossa justificação, pela adoção, pelo perdão dos nossos pecados, por aplacar a ira de Deus, enfim. Logicamente nós temos que considerar tudo isso. Mas há algo na Escritura muito interessante. Quando a Escritura diz assim, a árvore boa só produz bons frutos. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 17. Então, nós temos que considerar, meus irmãos, que uma árvore boa, ela produz bons frutos para quê? Para testificar, por exemplo, do seu amor a Deus, da sua obediência sincera aos mandamentos de Deus. Veja, ela glorifica aquilo que Cristo fez, logicamente, não é? Ela enaltece, ela dá o valor devido àquilo que Cristo fez, mas ela também testifica o amor a Deus, a obediência sincera aos mandamentos de Deus. Ela testemunha de uma maneira muito prática a sua libertação da escravidão espiritual. Ela evidencia a habitação do Santo Espírito de Deus. Ela cala a boca daqueles que se levantam contra os cristãos, contra a igreja, contra nós. E ela alegra a alma dos outros justos. Então estes e a abundância de outras coisas existem, meus amados, porque aqueles que têm, um interesse salvador nas ações gloriosas de Cristo, mantêm-se também atentos aos sagrados deveres e serviços religiosos ordenados por esse mesmo Cristo que deu a vida por nós na cruz. Agora, se esses argumentos não convencerem você de que você não deve apenas manifestar uma gratidão pelo que Cristo fez, mas ter um profundo desempenho no serviço para com Cristo, assumir de fato e definitivamente e já as suas obrigações como cristãos, meus amados irmãos, nem se alguém ressuscitar dos mortos irá convencer você. Nem se alguém se levantar dos mortos, as considerações que esse ressuscitado fizer diante de você vai convencer você disso. Não vão convencer você, muito pelo contrário. Você vai se endurecer em seus pecados, você vai continuar negligenciando o serviço cristão, e você vai perder a sua alma para sempre. Embora a sua alma já esteja perdida para sempre. Então, deixa eu concluir com as palavras de Brooks, quando ele diz assim, olha, tenha plena certeza de que você de fato está servindo a Deus. De que de fato você o está obedecendo e você está servindo a Deus. E faça isso até o fim dos teus dias. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja profundamente agradecido a Jesus por tudo aquilo que Ele fez. Deleite-se e regozije-se em todas as verdades que saltam aos nossos olhos daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, que estão registradas na Escritura. Mas lembre-se que esse mesmo Jesus que deu a vida por você, não lhe deu vida para que você ficasse de braços cruzados. Ele mesmo vai dizer,
Se você quer me seguir, deixe tudo, tome sua cruz. Ele não nos promete vida fácil, mas Ele nos dá, meus amados irmãos, quando Ele nos regenera, a melhor obra, a melhor coisa na qual nós podemos empenhar profundamente a nossa vida. E esse é servi-lo, meus amados irmãos. Deus abençoe, que possamos considerar profundamente esse ensino, não é, que nos é trazido por meio desse livro de Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Deus abençoe.